Vamos nos pôr em pé, irmãos. Em reverência à palavra de Deus, eu queria ler com a igreja no capítulo 32 de Gênesis. Capítulo 32 de Gênesis, o verso é o 3, o 4 e o 5. Está escrito assim no capítulo 32 de Gênesis, o verso 3 até o 5. E enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direi ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho os bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E enviei para anunciar ao meu Senhor, para que aches graça em teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós simplesmente só podemos ler essa palavra, mas o Senhor é quem pode vivificar em nossos corações a Tua palavra, Senhor. Então nos ajude nessa noite. Ajude os seus filhos que têm chegado aqui, Senhor, e que cada um de nós possamos sair daqui recompensado por nós ter vindo na Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assente, igreja. Está conosco visitando no irmão Davi, do Mato Grosso do Sul, né? Deus abençoe o irmão Davi, que Deus sustente ele e abençoe ele aqui, a sua vinda aqui. Também queremos agradecer os irmãos de 1º de Maio, os irmãos de Bela Vista do Paraíso, os irmãos de Santa Margarida, que diz que ia estar vendo nós, ouvindo nós nessa noite. E desde já enviamos um abraço a todos os irmãos e a todos que estão nos vendo através da internet, né, do YouTube, e que todos possam ser abençoados através da palavra de Deus, aí onde você estiver. Muito bem, meus irmãos, eu queria falar nessa noite sobre perdão com os irmãos, pois nós estamos chegando já no fim do ano, né? E agradecendo a Deus pelo ano que Deus nos deu, estamos praticamente diante de uma vigília, né? À meia-noite de mais um ano, e nós temos muito que agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, nos ter dado tantas bênçãos, né? Então queremos falar sobre perdão nessa noite, já chegando no fim do ano, né? E esta leitura que lemos aqui, irmãos, mostra Jacó, ao qual enganou seu irmão Esaú, mas por mais de 20 anos, irmãos, aquilo não saiu dele, até que ele foi ao encontro do seu irmão para pedir-lhe perdão. Agora você imagina, irmãos, quanto tempo esse homem sofreu no seu coração, aquilo que machucava o seu coração desde a primogenitura que ele teve, que foi um engano que ele fez com o seu irmão, né?
e o seu irmão Esaú trocou a primogenitura por um prato de grisado, né? De lentilha. Agora, nós sabemos de uma coisa, irmãos, voltando para nós, pela palavra de Deus, eu acredito que simplesmente, não adianta simplesmente nós que às vezes ficamos doentes e que estamos no mundo, não estamos livres de doença nenhuma, irmãos. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a isto. Mas, quando nós temos uma ferida, nós não é simplesmente cobrir aquela ferida. Se necessita tratá-la com limpeza, uma limpeza total naquela ferida, para que mate as bactérias, né, daquela ferida. E o perdão, irmãos, nós sabemos que o perdão, ele liberta, ele cura as mágoas, que às vezes até mesmo nos adoece, irmãos. Quantas pessoas estão doentes, às vezes não conseguem dormir, com o coração magoados de certas coisas, né? E não conseguem dormir, irmãos. O fato do perdão, então, a falta de perdão, às vezes, se torna um inferno para nós, irmãos. Se torna um inferno. Às vezes, as pessoas não perdoam, irmãos, e às vezes ele também não tem paz. Mesmo tendo razões, tendo motivo para fazer isso, irmãos. Mas nós estamos diante de um Deus, irmãos, que diz que aquele que não perdoa também não é perdoado. Então é para isso que nós viemos à igreja, irmãos, para ouvirmos aquilo que nós precisamos de ouvir, não aquilo que às vezes nós queremos de ouvir. E eu sei que todos nós temos mágoa e às vezes ficamos nervosos. Isso é normal do ser humano, irmãos. Mas Jesus está aqui nessa noite para nos libertar. Aleluia! Nós estamos chegando num fim de ano, irmãos. E só de você saber aqui nessa noite que Deus sempre esteve ao seu lado durante todo o ano. Esta é a razão de você estar aqui. Porque senão você tinha naufragado. Quantos barcos naufragou durante todo este ano? Mas quantos barcos estão chegando no fim do ano, irmãos? E nós damos graças a Deus por fazer parte dessa chegada. Aleluia! Então, eu estou dizendo isso, irmãos, porque estamos chegando numa meia-noite, numa virada de ano, ao qual é uma hora tão perigosa, como diz o profeta, irmãos. Então é um alerta, que o pastor, ele é o anjo da igreja, irmãos. E o anjo da igreja. E quando Pedro estava na prisão, igreja, e aquelas irmãs e irmãos estavam orando para que Pedro saísse da prisão, mas aquela oração moveu até os anjos, e quem foi tirar Pedro da prisão foi o próprio anjo de Deus. Aleluia! Então você veja a importância da oração que tem esse povo de Deus, irmãos. Isso move o céu, isso move o coração de Deus, irmãos. Então veja, perdoar é se libertar, igreja. Você se liberta, e Deus tem um lugar específico onde colocar
nossas lembranças que você tem às vezes guardado no coração de mágoa. Veja, lembranças amargas. E este lugar, sabe aonde é, igreja? É no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Você quer ver isso, igreja? O que Deus pode fazer? O que Deus fez com você quando você estava lá ainda, na lama do pecado, vivendo uma vida no engano, igreja. Mas Deus te perdoou você. Deus te libertou você. Não foi eu que te trouxe aqui, foi Deus quem te trouxe aqui. Aleluia! Veja aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, e o versículo 19. Veja o que Deus diz aqui. Ele diz no versículo 19: tomarás apiedar-se de nós, sobrejulgará nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Aleluia! Diz que existe um lugar no mar, irmãos, onde eles não sabem nem mesmo a profundeza que existe ali naquele lugar, igreja. E os nossos pecados, diz a Bíblia aqui, que ela foi lançada na profundeza do mar. Então veja onde está o seu pecado, aonde está o meu pecado, igreja. Então como que nós estamos se sentindo aqui nessa noite, irmãos? Nós estamos aqui sentindo como que tivéssemos uma libertação total em nossas vidas. É isso que nós estamos sentindo, irmãos. Agora voltando aqui para nós, irmãos, esquecermos não significa fazer de conta que nada aconteceu. Não. Significa viver além do que aconteceu. Isto é esquecimento, irmãos. Você vive além daquilo que aconteceu em sua vida, ou daquilo que alguém causou em sua vida, que te magoou e que fez você até mesmo ter amargura no teu coração e até falar palavra que não queria falar. Então há uma única maneira de sermos curados, irmãos, deste mal. Existe. E é arrancando as farpas que estão dentro de nós, cravajados em nossos corações. Essa é a única maneira, igreja, e de todos que estão nos ouvindo nessa hora. Veja, eu sei que perdoar não é fácil, irmãos. Nós sabemos que perdoar não é fácil. Às vezes é mais fácil encontrar um mecanismo, uma razão de defesa para aquilo que estamos fazendo, de não perdoar, ou para não perdoar. Veja, do que destrancar, às vezes, as câmaras interior da nossa alma para o perdão. Isso é uma verdade de Deus, irmãos, que estamos falando aqui nessa noite, pois nós não viemos aqui simplesmente, nós não estamos brincando de igreja, irmãos. Nós estamos falando as verdades de Deus
para todo o mundo, para toda a humanidade. Aleluia, igreja. Falar para os outros sobre perdão, irmãos, sobre perdoar, às vezes é fácil falar, porque às vezes falar para os outros, irmãos, do que reconhecer os próprios erros nossos, às vezes é fácil você falar isso para os outros, mas e reconhecer nossos erros? Reconhecer aquilo que às vezes nós temos no coração e não perdoamos. Agora, não foi Jesus quem disse: quem não perdoa não é perdoado? E é por isso que nós estamos aqui, irmão. É por isso que você está aqui, igreja. É por essa razão que nós viemos até um santuário de Deus, para ter um encontro com Ele através da sua palavra, a qual é o pão que desce do céu até nós, irmãos. O mensageiro diz: o que estraga às vezes a maçã não é a bicada do sabiá ali por fora da maçã, mas às vezes é uma largata que pode estar dentro da maçã, que às vezes estraga aquela maçã. E às vezes, irmãos, nós somos bicados por fora também. Este homem de fora, essa mulher de fora é bicada às vezes através de Satanás, machucando esse homem de fora, essa mulher de fora. Mas dentro de você não existe uma largata no seu coração. Não. Se você for ver através da Bíblia, irmãos, quantos homens que foram bicados através por Satanás, por fora desse corpo. Eu tomo ali exemplo como Jó. Quantas bicadas Jó não tomou, irmãos? No seu corpo, esse homem de fora foi bicado por Satanás, a ponto de lhe atacar da cabeça até os pés de bicada, mas dentro do seu coração não havia largata nenhuma, irmãos. E ele deu a volta por cima e se levantou e diz: o meu Redentor vive. E um dia eu o verei face a face. Ó igreja, e quantos homens passaram por isso. O próprio Jesus na cruz, irmãos, o quantas bicadas ele levou. Ali no seu peito, de espada, irmãos. Mas dentro dele havia uma semente, irmãos. Não havia uma largata, a ponto que no terceiro dia ele ressuscitou e saiu de lá, igreja, e está vivo para sempre. E todos nós que estamos aqui nessa noite, igreja, você que tem passado por isso durante todo esse ano, que nós estamos se aproximando do fim, o meu conselho para você é este, como ministro da palavra de Deus, irmãos: perdoe. Coloque tudo diante do altar, como diz o hino. Quando tudo estiver diante do altar, aleluia. Então, igreja, irmãos, amigo e ouvinte que está nos ouvindo, seja onde for, que Deus te abençoe através da palavra. Amém. Que não é palavra minha, mas palavra de Deus, provando de acordo com as Escrituras. Então Deus que te abençoe, irmãos, e te sustente em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém.